No Now às 6 agora connosco o Vitaly Venislavski, especialista em segurança e defesa. Bom dia, Vitaly, obrigado pela tua presença. Começamos precisamente por dar mais pormenores sobre esta embarcação russa que está a ser monitorizada pela Marinha. Por que é suspeita? Porquê? Bom, Jerónimo, bom dia. Aqui está no mapa a localização desta embarcação. Ela esteve a fazer estes zigue-zagues aqui por cima das linhas verdes, que são as supostas localizações, supostos pontos de passagem dos tais cabos submarinos. O que é este navio, o Sparta 4? É um navio sancionado pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido e Ucrânia também. É um navio que pertence à empresa russa de nome Oboron Logistics. Oboron em russo significa defesa, portanto logística defesa. É uma empresa que faz serviços de logística ao Ministério da Defesa da Rússia. E tem estado desde 2022 a atuar entre dois portos de utilização russa militar, Novorossiysk, no Mar Negro, que é atualmente, no fundo, o porto onde está grande parte da frota russa do Mar Negro, e Tartu, na Síria. Até, obviamente, o fim do regime de Bashar al-Assad na Síria, que fez com que a Rússia perdesse o acesso direto a esse porto. Este navio tem sido sancionado por estar a ser utilizado para fins de defesa e quando, em 2022, a Rússia iniciou a sua invasão em larga escala e a Turquia acionou a Convenção de Montreux e, portanto, proibiu a passagem de navios militares russos pelo Estreito do Bósforo, a Rússia tem estado a utilizar este navio e outros navios irmãos. Essa empresa, a Oboron Logistics, tem 4 navios, mais ou menos da mesma família, do mesmo tipo, que têm estado a fazer estas passagens e, sobretudo, transportes de cargas militares. Já foi comprovadamente visto o desembarque de mísseis desse navio, mísseis S-300, que têm sido também utilizados para atacar a Ucrânia. Desde dezembro, portanto, final de dezembro, dia 31 de dezembro, aliás, o navio russo sai, aqui diz 22 de dezembro, mas sai do porto de Baltiisk, na Rússia, e foi em direção ao norte da África. Baltiisk é no Mar Báltico, foi em direção ao norte da África, portanto já passou pela zona económica exclusiva portuguesa, perto das águas territoriais portuguesas, e depois teve uma viragem brusca no Mar Negro, onde esteve na Sardanha, como há pouco referiste, Jerónimo. E perto da Sardanha ele começou a fazer este movimento parecido. A Sardanha também tem um conjunto de cabos submarinos, sobretudo também com ligação ao norte da África, e nessa altura começou a ser apertada a vigilância militar por parte da Itália a este navio. Entretanto, ele passou para a Espanha e agora está já há alguns dias ao largo da costa portuguesa a fazer estas operações. Portanto, é claro, pela análise das movimentações, da posição do navio e também daquilo que já fez a Itália, é claro que estará provavelmente então a fazer a localização dos cabos submarinos, a boicotá-los eventualmente? Nós podemos concluir, a suspeita é muito alta, portanto nós não temos provas neste momento de que ele esteja a fazer isso. Nós ligamos as coisas, portanto, ligamos dois mapas aqui, percebemos que está a cabos submarinos, percebemos que há aqui uma movimentação estranha. O navio russo, aliás, respondeu à Autoridade Nacional, à Autoridade Marítima Nacional, dizendo que estava a fazer estas manobras por causa de mau tempo, mas basta olhar para o mapa aberto da navegação de navios e todos os outros navios estão em navegação normal. Nós sabemos que o tempo em Portugal tem sido mais bruto, as ondas e a ondulação têm sido maior, portanto há maior risco ou maior necessidade dos navios que estão a passar ao largo de Portugal terem cuidados acrescidos, mas todos os navios têm evitado este tipo de trajetória e este está a fazer este tipo de trajetória numa zona de referência importante, de referência estratégica importante. Portanto, obviamente que as suspeitas amontou. Daí a necessidade de estar a fazer esta visualização e a monitorização constante que o Comando Conjunto para as Operações Militares em Portugal está a fazer, seja feito pela Marinha, seja pela Força Aérea, dependendo da necessidade e da resposta que é preciso ser dada e da necessidade de estar a manter este navio sob contacto, são depois utilizados os meios necessários e proporcionais. Vitaly, vamos olhar também para a situação no terreno, na Ucrânia. Temos outros mapas que partilhaste connosco. Os ataques russos continuam a provocar mortos, continua a ofensiva. Já vamos então comentar esta imagem do Instituto para o Estudo da Guerra. Perguntar-te antes,
A tua reação às negociações, por um lado tensas que aconteceram em Genebra, por outro abandonadas ontem pela Ucrânia. Era difícil fazer em 3 dias o que não foi feito em 4 anos. É verdade. É muito difícil, mas para nós termos uma ideia muito clara, a Ucrânia está disposta a iniciar um processo de paz. A Ucrânia está disposta a fazer um conjunto de concessões, mas não concessões territoriais. A Ucrânia não quer oferecer território à Rússia, porque isso implica apenas uma coisa. Isso implica que a Ucrânia há de ceder, que a Ucrânia terá de capitular frente à Rússia. Ninguém capitula como gesto de boa vontade para iniciar negociações. E é isto neste momento que a Rússia está a exigir. A Rússia está a atrasar negociações, a Rússia não está a permitir atingir objetivos fundamentais negociados nestas negociações. A Rússia não quer cessar fogo. A Rússia quer entrega de território. E, portanto, neste momento, quem é que está a dificultar as coisas é a Rússia. E há mais outro problema. A equipa negocial ucraniana pouco ou nada mudou desde o início da guerra, desde abril de 2022, quando começaram as negociações no tal formato de Istambul. A equipa russa mudou imensas vezes. E isso prova só uma coisa. Onde quer que se tente colocar obstáculos a atingir algum fim, a Rússia vai colocando. E, portanto, voltamos a perceber que nesta fase há um cálculo estratégico russo também, e esse cálculo estratégico russo assume duas coisas neste momento. O flow, portanto, o seguimento do recrutamento de pessoas para as forças russas tem diminuído, mas ainda é suficiente para a Rússia continuar a guerra. O fornecimento de armas está a ser feito por parte da Rússia para as suas forças armadas, e há ainda outro problema, é que o crescimento do populismo na Europa, da vaga de populismo na Europa, permite politicamente à Rússia dizer que a sua sociedade estará disposta a pagar o custo da guerra. Portanto, o que é que nós vamos ver este ano, a partir deste ano, uma sociedade russa a pagar mais o custo da guerra. Mas em termos de comparação, a Rússia vai estar sempre a mostrar como a Europa está pior. Obviamente que a Europa não está pior do que a Rússia e nunca esteve. Mas a propaganda é uma máquina muito forte. E, portanto, a Rússia vai tentar apostar nessa via e vai continuar a apostar em conseguir ganhos no terreno. E queria que, então, que nos explicasses este mapa de Zaporizhia e de Dnipropetrovsk. De facto, o que é que significa então esta linha vermelha e qual é a importância também estratégica desta zona ucraniana? Bom, nesta zona, eu há pouco acabei a minha anterior intervenção dizendo que a Rússia vai apostar e está a continuar a apostar nos ganhos territoriais, e aqui vem a primeira contradição, que é um conjunto de vitórias militares ucranianas. Nós vemos a linha da frente, é a linha sul na Ucrânia. A Rússia tem conseguido nos últimos meses avançar relativamente bem ao longo dessa zona, e foi conseguindo ao longo de dezembro. Estas zonas azuis aqui têm sido os ganhos russos. Aliás, nesta fase já são os ganhos ucranianos, mas eu já vou entrar nessa parte. Isto azul são todos os territórios que a Ucrânia recuperou na última semana. Estes territórios que estão a azul recuperados pela Ucrânia na última semana foi o que a Rússia ganhou durante o mês de dezembro todo. Portanto, em 5 dias, a Ucrânia foi, assim, de 11 a 15 de fevereiro, em 4 dias, a Ucrânia libertou o mesmo território que a Rússia demorou 30 dias a conquistar. A que é que isso se deve? Muito claramente. O exército russo e o sistema de comando e controle da Rússia ficou neste momento de alguma forma obliterado, vai eventualmente recuperar, precisa de tempo para recuperar, por causa de lhe ter sido desligado o acesso aos terminais de Starlink. Os pequenos grupos móveis de assalto que a Federação Russa desdobrava no terreno estavam muito dependentes da tecnologia do Starlink, da comunicação Starlink. Sem eles, a Rússia perdeu potencial ofensivo, perdeu a capacidade de ir ao ataque e não tem propriamente capacidade defensiva, e então a Ucrânia tem conseguido recapturar ou, digamos, libertar território ocupado. O grande alvo destas operações está aqui, é esta pequena cidade de Hulyai-Pola, que foi ocupada pela Rússia no final de dezembro, mais ou menos, de 2025, mais perto do final de dezembro, meados finais de dezembro. A Ucrânia eventualmente
se tiver sorte, digamos assim, iria conseguir recapturar essa cidade. Para libertá-la, é muito importante conseguir libertar esta estrada, que está aqui. Nós vemos que ela aqui, em Dobropilha, os ucranianos já têm conseguido penetrar de forma a libertar esta estrada, e, portanto, de fechar os acessos de mantimentos das forças russas que estão agora a ocupar aqui posições defensivas, e, obviamente, aqui também seria importante a Ucrânia libertar a sul este acesso. E aí a cidade já ficava numa espécie de cerco e possivelmente seria libertada. Este é o alvo operacional da Ucrânia para as próximas semanas. É uma questão de ir vendo se a Ucrânia consegue ou não aproveitar este timing para tal. Vitaly Venislavski, muito obrigado. Desejo-te uma boa quinta-feira. Obrigado.